minutos. Então, queria dar as boas-vindas a todos vocês, sejam bem-vindos aí mais a essa sessão do último dia aqui da SBE. A gente vai ter 3 trabalhos, né? Na ordem vai ser o trabalho da Liz, depois Matsunaga, depois o Guilherme, depois eu apresento o meu trabalho. Então, cada apresentador vai ter entre 20 e 25 minutos, né, para apresentar. A gente vai fazer, como estou vendo aqui os participantes, dá para a gente apresentar em português, né? 20 a 25 minutos de apresentação, deixa esses 5 a 10 minutos para o final, para poder receber os comentários, sugestões. Se tiver alguma questão pontual, alguma dúvida pontual, pode interromper, né, pode desativar o microfone ou levantar a mão, enfim, fica à vontade. As mais elaboradas a gente deixa para discussão no final, ok? Eu vou passar a palavra aí para a Liz. Fica à vontade, Liz. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Oi? Tá. Bom, eu vou apresentar, na verdade, a minha dissertação de mestrado, que eu acabei de defender. Eu fiz com o professor Ariaster Chimelli, lá da FEA, e a gente investigou desastres de saúde mental. Então, a gente vai trazer aqui uma evidência do caso do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Aqui é só a agenda, né? Começar com uma introdução, depois eu vou falar do framework empírico, os resultados e a conclusão. A motivação do nosso paper, a primeira dela, investigar dentro de desastres, é que, na média, ao redor do mundo, acontece pelo menos um desastre todos os dias. E a frequência com que esses desastres acontecem, e a frequência e o impacto humano que eles causam, eles vêm aumentando nas últimas décadas. Em 2005, aproximadamente 160 milhões de pessoas foram afetadas por desastres globalmente, e em 2010, esse número mais do que dobrou para 330 milhões. Isso esses autores atribuem tanto por fatores climáticos, do aquecimento global, quanto pelo aumento do número de pessoas, né, aglomeradas em cidades, então aumento do número da população em si. Dentro da literatura de doenças mentais, a gente tem que eventos violentos e ameaçadores podem ter efeitos psicológicos severos. Alguns estudos já foram feitos com o World Trade Center, Furacão Katrina, o desastre de Chernobyl e de Fukushima, por exemplo. E também, saúde mental custa bilhões em receitas e perdas de receitas também para os estados, para os governos. Esse paper de 2006 da Curri e da Stabile, ele traz que doenças mentais, que saúde mental é mais importante para determinar o capital humano ao longo do tempo do que outros condicionantes de saúde física. Então, elas fazem um estudo com crianças, né? Um estudo de saúde mental na infância e como esse problema vai se compondo ao longo do tempo se ele não for tratado. O paper do Lyer, de 2017, traz que indivíduos que são mentalmente doentes ou têm algum problema de saúde mental, eles têm maior probabilidade de estarem desempregados e também, se estiverem empregados, eles têm uma chance bem maior de trabalhar com uma produtividade menor do que seus pares. E, por fim, saúde mental é um fator crítico para a recuperação dos indivíduos e comunidades afetadas por desastres ou por eventos extremos. E esse ponto contribui para grande parte dos custos do pós-desastre. Esse trabalho foi feito por Rafael, Taylor e McAndrew em 2008. Falando de mineração e barragens em si, nos últimos 20 anos, a gente teve outros 5 grandes desastres envolvendo barragens de mineração somente no estado de Minas Gerais. Então, são muitos casos. O mais recente é o de Brumadinho, que também foi muito grande. E investigar os efeitos do rompimento da barragem de Fundão é muito relevante para conseguir desenhar ações compensatórias e planos de recuperação para eventos extremos, no geral. O nosso objetivo com o trabalho, então, foi quantificar os impactos de saúde mental nos municípios afetados de Minas Gerais, usando o método do GIF-INDIF e o Event Study. Eu acho que todo mundo está meio familiarizado aqui com a tragédia de Mariana. Eu vou trazer só alguns números. Então, o desastre ele ocorreu em novembro de 2015, acabou de fazer 5 anos agora, e aconteceu, então, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Essa barragem era utilizada pela Samarco para depositar rejeito da mineração de ferro. 34 milhões de metros cúbicos de rejeito foram liberados no meio ambiente. 40 municípios foram afetados diretamente e 11 foram afetados indiretamente, isso tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo.
mas o número de municípios em Minas Gerais afetados foi bem maior, foi por volta de uns 30. Mais de 600 quilômetros de corpos d'água foram afetados, 600 famílias foram deixadas desabrigadas e 19 pessoas morreram. Então, foi um desastre de proporções gigantes. Para conseguir analisar as consequências do desastre, a gente precisa olhar para duas dimensões principais. A primeira dela é a dimensão geográfica, ou seja, a proximidade do município com a barragem de Fundão. E a segunda dimensão é a dimensão temporal. Então, entender um pouco o que foram os efeitos de curto prazo e um pouco os de médio prazo, e os fatores que podem ter agravado o surgimento de doenças relacionadas à saúde mental. Começando com a dimensão geográfica, então, aqui nesse gráfico a gente tem no eixo Y a altitude do município e no eixo X a gente tem a distância em quilômetros da barragem de Fundão. Então, a barragem de Fundão está aqui no 0 a 800 metros de altitude. Se a gente for ver da origem até a primeira linha amarela, que é onde estava situada a usina hidrelétrica de Candonga, a gente vê que a inclinação da altitude ela é muito mais acentuada do que dessa linha amarela para frente. E foi aqui na usina hidrelétrica de Candonga que 80% dos rejeitos ficaram armazenados dentro de uma barragem que era a barragem de Candonga. Então, os impactos físicos da lama, os impactos destrutivos, eles foram muito mais fortes nos primeiros 100 quilômetros, aqui, de 0 até 100, da barragem de Fundão. Nos outros municípios situados depois da usina hidrelétrica de Candonga, os impactos destrutivos foram um pouco menores, porque a lama ela ficou contida, então, na calha do rio, no leito do rio. Para isso, a gente vai diferenciar os municípios que estavam localizados antes de Candonga, em rosinha, aqui, os municípios depois de Candonga, que são os municípios em amarelo. Municípios que também foram diretamente afetados, porque eles estavam cortados pelo Rio Doce, né? O rio que foi afetado pela lama de rejeitos, mas que não foram tão impactados em termos físicos. Né? Para dar um exemplo só, são nesses municípios aqui em cor de rosa que estavam todas as pessoas que perderam suas casas. As pessoas que morreram elas estavam situadas nesses municípios. E os municípios em roxo são municípios indiretamente afetados. Ou seja, aqueles municípios que não eram cortados pelo rio afetado, mas que tinham algum vínculo com os municípios afetados ou com a Samarco em si. Então, a gente vai separar em 3 grupos para analisar os impactos em saúde mental em cada um deles. E aí a gente vai usar essa classificação que foi feita pela Copetec e apresentada no relatório da Rainbow em 2017. Agora, para falar um pouco da dimensão temporal, no curto prazo, a gente tem basicamente a destruição causada pela lama, que eu descrevi naquele primeiro slide que eu falei de Mariana. E agora, no médio prazo, a gente tem também fatores de risco que amplificam o surgimento de saúde mental. E, basicamente, é a ineficiência das ações compensatórias. O desastre, como eu falei, aconteceu há 5 anos, e a gente tem um monitoramento feito pela Rainbow das ações compensatórias que a Samarco deveria fazer na região. Eu vou citar aqui 3 programas, tem vários outros, né, mas esse aqui é só para exemplificar. Então, o primeiro é o programa de reassentamento. 512 famílias estavam cobertas por esse programa, então famílias que perderam suas casas, tiveram as casas destruídas, e até novembro de 2019, nenhuma família tinha sido reassentada ainda. O que havia sido feito era a disponibilização de 414 casas temporárias, das quais 56% apresentavam algum tipo de inadequação. Ou seja, estavam localizadas em áreas de risco, risco de deslizamento, ou a casa apresentava algum problema estrutural em si. Além disso, tem também o programa de indenização e auxílio emergencial para as vítimas. Aqui nesse mesmo relatório da Rainbow de 2019, a gente vê que o tempo médio para uma família receber auxílio emergencial é de 45 meses, ou seja, mais de 3 anos depois do desastre. E até então, até novembro de 2019, que foi quando isso foi feito, 61% das famílias registradas ainda não tinham recebido auxílio emergencial. Por fim, eu vou citar esse trabalho de Louçã, Dias e Camargo, de 2019, que mostra uma série de ações na justiça feitas contra a Samarco. Isso mostra a ineficiência do gerenciamento e contenção dos rejeitos de mineração, além dos problemas que eu citei acima. Então, esses problemas de médio prazo eu trago porque são amplificadores do risco de ocorrência de doenças mentais na região. Até porque geram uma série de inseguranças e ansiedades na população que não sabe se vai ou não ter seus direitos garantidos. Dentro da literatura, nosso trabalho ele se insere em literatura de economia e literatura de saúde. Então, de economia, eu vou só citar aqui o primeiro paper, que é da Curri Stabile, de 2006, que eu já falei, na verdade, mas só recapitulando, ele faz um estudo com crianças, pessoas mais jovens, e traz evidências de que saúde mental é importante, mais importante do que outros determinantes de saúde física
para acumulação de capital humano no longo prazo. E aqui dentro da literatura de saúde, eu vou citar esse paper de Goldman e Galea, que fala que alguns fatores de risco antes do desastre é a pessoa ser de sexo feminino e de idades mais jovens. Eu trago isso porque a gente faz estudo também para doenças que são típicas de idades mais jovens. Então, é importante só dar uma pontuada nesses dois, mas tem uma série de papers dentro dessas duas literaturas. Agora, dentro da tragédia de Mariana em si, quais estudos foram feitos? Foram feitos alguns estudos econômicos, né? Eu trouxe esses três aqui. O primeiro é Nishijima e Rocha, de 2020, que estuda a dengue. Depois tem esse outro paper de 2020 do Danata e outros coautores, que estuda determinantes de saúde infantil. Então, eles verificam que, em Mariana, especificamente, teve um aumento da taxa de mortalidade de fetos e uma redução do peso ao nascer. O peso ao nascer é um importante determinante para a saúde do indivíduo. Também tem esse trabalho de 2018 do Simonato, que estuda alguns impactos econômicos do desastre. Dentro da literatura que fala em saúde mental mesmo, o desastre de Mariana com saúde mental, a gente tem uma série de estudos qualitativos que trazem relatos e algumas evidências, né, de medo, insegurança e hostilidade até sofrido pela população afetada, e traz estudos relacionados ao problema de ações compensatórias e a demora para a população ter os seus direitos assegurados. Trabalhos quantitativos, a gente tem esse grande relatório feito pela FGV em 2019, que foi feito junto com o Ministério Público Federal, está até disponibilizado no site deles. Eles analisaram uma série de fatores, uma série de doenças, na verdade. Eles trazem aqui alguns indícios de que parece que teve aumento em doenças mentais, mas eles fazem uma análise para o agrupado de municípios, eles não chegam a ver por categoria. E eles analisam apenas um grupo aqui, que é doenças mentais não especificadas, e usando essa base aqui do SINAM, que é a base de sistemas de agravo, sistemas de notificação, na verdade. Aqui eu vou apresentar, então, o nosso framework empírico. Primeiro, as doenças que a gente vai analisar, basicamente, são todas as doenças do capítulo 5 do CID. O CID é a Classificação Internacional de Doenças. Então, a gente vai analisar doenças que estão nesse capítulo de doenças mentais e comportamentais. São 10 grupos de doenças. Aqui eu só fiz a lista de todos que a gente vai olhar, mas acho que eu não vou me aprofundar muito nessa parte. E quais são as bases de dados? Então, a gente vai pegar as duas bases de dados do DataSUS. São painéis, né, que tem dados individuais, então cada indivíduo, cada internação, na verdade, é uma observação, e aí de janeiro de 2013 até dezembro de 2019, a gente vai agregar os dados individuais para o nível municipal e vai considerar como nossa variável dependente o número de atendimentos por 100 mil habitantes por mês. A primeira base, e a nossa principal base, é a base de internações, ou hospitalizações, que é essa SH. Aqui a gente espera captar os casos mais severos de doenças mentais, que são aqueles casos em que a pessoa foi internada. Então, a gente espera captar um lower bound do impacto do desastre na população. Porque, no geral, doenças mentais, elas são muito subnotificadas. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela não vai necessariamente ser internada, a não ser que esteja sendo um episódio muito severo. E daí a gente tem também a nossa base do CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Aqui no CAPS a gente vai fazer uma análise, na verdade, complementar. Essa não vai ser a nossa base de dados principal, porque não são todos os municípios que são atendidos por um CAPS. Então, a gente vai selecionar, né, dentro da nossa amostra de municípios afetados, apenas os municípios que tinham CAPS em 2015, que foi o ano do desastre, e a gente vai fazer uma análise separada para esses municípios para verificar se teve um aumento do número de atendimentos, né? Aqui em atendimentos a gente acaba tendo muito mais observação, porque, diferentemente de internação, as pessoas elas fazem um acompanhamento mais frequente no CAPS. Aqui são só algumas informações sobre a base de dados, eu vou passar rapidinho, acho que não tenho muito tempo, né? A nossa, então, estimação, nossa estratégia de estimação, a primeira é só um diff normal, que a gente está procurando esse beta, né? Que mostra o efeito nos afetados depois do acidente, então, efeito agrupado mesmo, né? Em todos os municípios afetados, a gente usa algumas variáveis de controle, efeitos fixos de tempo, né? Então, mês, ano, efeitos fixos de indivíduo, que seria município, e aí tem o erro. E para considerar os efeitos heterogêneos sofridos por cada região, a gente estima essa outra regressão, que basicamente é um diff, mas a gente vai estimar 3 betas diferentes, um para cada categoria.
Alguns problemas que a gente enfrentou, né, alguns desafios e o que a gente fez para resolver eles. O primeiro eu vou só citar, depois eu explico o que a gente fez. O primeiro desafio foi poucas unidades em alguns grupos tratados. Então, aqueles grupos de municípios em rosinha, que são os municípios mais afetados, que estavam antes de Candonga, então são 4 grupos tratados. São poucos grupos tratados para fazer um DIF, então a gente usou uma técnica para lidar com isso, porque o cluster normal não funciona muito bem nessas situações. Segundo, o impacto amplo do desastre. Então, o desastre ele pode ter afetado as nossas variáveis de controle, seria um problema. E terceiro, problemas de confounding variable, que talvez o desastre tenha ocasionado uma expansão relativa da capacidade hospitalar apenas nos municípios afetados. Daí a gente não estaria captando o efeito do desastre em si, mas dessa expansão, se ela tiver ocorrido de fato. E, por fim, um possível problema de seleção no nosso grupo de controle. Então, para tratar com esse primeiro problema que eu falei, que é de poucas unidades no grupo tratado, a gente usou esse procedimento proposto por Carmen Pinto. Basicamente, é um bootstrap que corrige para heterocedasticidade e também para casos de quando tem poucos grupos tratados no DIF, inclusive quando tem só um, e muitos grupos controle, que é justamente o nosso caso. Então, ao invés de a gente estimar os erros por cluster, que é o comum, a gente faz esse procedimento de bootstrap, que usa um pouco o cluster, mas aí ele faz o bootstrap dos erros para conseguir fazer uma inferência melhor. Depois, o segundo problema que eu citei é que o desastre pode ter tido um amplo impacto, afetando também nossas variáveis de controle, como o PIB, PIB per capita, o CFEM, que é o royalties da mineração, tamanho da população, entre outras coisas. Então, o que a gente fez aqui foi, a gente pegou os municípios, os valores das variáveis de controle antes de 2015, né, antes do desastre, e a gente traçou uma tendência com base nos valores prévios. E daí, dentro das nossas... Então, a gente viu qual seria a tendência que essas variáveis elas seguiriam caso não tivesse acontecido o desastre. E aí, depois, a gente usa como controle nas nossas regressões os valores citados. O terceiro problema é que pode ter tido uma expansão relativa da capacidade hospitalar. Daí a gente estaria pegando efeitos do aumento da capacidade hospitalar e não dos atendimentos em si, do número de casos, né? E aí, para verificar isso, a gente usa o número de leitos clínicos como proxy para a infraestrutura de saúde do SUS, né? Porque a gente está pegando dados do SUS. Então, vamos olhar aqui na nossa coluna 2, né? Que são leitos clínicos, que são utilizados também para internações relacionadas à saúde mental. E a gente consegue ver Up Reservoir aqui, a primeira linha, são municípios localizados antes de Candonga, que é depois de Candonga, e depois a terceira linha são municípios indiretamente afetados. Então, se tivesse tido esse aumento em relação aos nossos municípios de controle, aumento de leitos, a gente teria valores positivos e estatisticamente significantes também, né? Para ver se isso de fato foi alguma coisa considerável. Aqui a gente não encontrou, né, a primeira e a terceira linha, a gente encontrou positivo, mas não era estatisticamente significante. E para municípios depois de Candonga, a gente encontra até negativo, né? Então, uma certa diminuição relativa, talvez, no número de leitos, o que, na verdade, estaria indo um pouco contra o que a gente esperaria, né? Do aumento da capacidade hospitalar. Então, isso não vai ser um problema. No máximo, a gente vai estar subestimando ainda mais os nossos resultados. E aí, por fim, o problema que eu tinha falado era a robustez do grupo controle. Então, para isso, a gente usa 4 grupos controle diferentes e faz o teste para cada um deles, para ver se tem muita diferença. O primeiro que a gente usa são todos os municípios, né, de Minas Gerais, menos os afetados. Depois a gente usa municípios que estão na mesma região intermediária, que é uma classificação do IBGE, do que os municípios afetados. Depois a gente usa municípios da Bacia do Rio Doce. E por fim a gente usa os municípios da região intermediária, só que a gente tira os municípios que fazem fronteira para evitar efeitos de spillover, por exemplo. Vou começar aqui pelo resultado geral. Então, para Minas Gerais, aqui que eu tinha falado, aqui na verdade é um event study, considerando cada um dos 4 grupos de controle e considerando internações. Né? Então, a gente vê que o desastre é essa linha aqui, vermelhinha. A gente vê que a característica dos 4 gráficos ela é muito parecida, na verdade, o comportamento. A gente vê que antes do acidente fica praticamente 0 aqui, tinha um pouquinho de diferença na região intermediária, mas era estatisticamente insignificante. E a gente vê que começa a ter um aumento, né, dos casos de doença mental nos municípios tratados a partir de 2018, mais ou menos. Né? Começa a ter uma tendência no final de 2017, 2018, isso para os 4 gráficos. Quando a gente faz para
Aqui foi só uma intuição geral, eu vou apresentar os resultados da tabela, das tabelas, né, os coeficientes em si para os municípios afetados em grupos. Então, vou apresentar primeiro para os municípios em cor de rosa, que são os municípios localizados antes de Candonga, depois para os municípios em amarelo, que são depois de Candonga, né, um pouco menos afetados pelos impactos físicos da lama, e por fim para os indiretamente afetados. Começando então aqui, pelos municípios antes de Candonga, que foram diretamente afetados, a gente encontra efeitos para uma série de doenças diferentes, então doenças relacionadas ao estresse, ao uso de substância psicoativa, doenças relacionadas ao desenvolvimento psicológico, psicoses não orgânicas e doenças relacionadas a retardo mental. Então, para muitas dessas doenças, o baseline era 0 antes do desastre, para ver que era bem pequena mesmo a ocorrência dessas doenças, e o impacto foi bastante significativo, principalmente se comparado com o baseline aqui, por exemplo, para doenças de substâncias psicoativas, doenças mentais relacionadas a isso, a gente vê que teve um aumento de 2 internações por 100 mil habitantes por mês após o desastre, sendo que antes era de 0,94. Então, impacto bastante considerável em internações, que são casos mais sérios, né? Pessoas que tiveram que ter sido internadas. Aqui eu só trouxe alguns gráficos para você ver daquelas doenças que eu mostrei. É difícil porque realmente o baseline ele era muito próximo de 0, depois tem picos assim, né? Aqui o primeiro caso é o Event Study, e o segundo caso é o gráfico de número de hospitalizações de tratado e controle mesmo. O azul é o afetado e o rosinha é o controle. Aqui a gente faz, na verdade, para o CAPS. Então, aquilo lá foi internações e agora eu vou trazer do CAPS. Para o CAPS, a gente também acha impacto considerável do desastre. Então, o baseline antes do acidente era 0 e depois do acidente ele fica muito grande, assim, principalmente para doenças de desenvolvimento psicológico, que a gente tem passou a ter 36, de 27 a 44 casos por 100 mil habitantes por mês depois do desastre. E o interessante de notar é que essas doenças, em específico, são doenças que se desenvolvem na infância e na adolescência. Então, por exemplo, doenças de desenvolvimento psicológico, a gente tem aqui dificuldades de fala e linguagem, problemas, habilidades escolares, então, doenças mentais relacionadas ao desenvolvimento de habilidades na escola, ou desenvolvimento de função motora, são muitas doenças relacionadas à infância mesmo. E essas doenças de behavioral, que são comportamentais, associadas com distúrbio psicológico e fatores físicos, como eating disorders, né, problemas com comer, sleep disorders e uma série de outros fatores. Então, na verdade, a gente encontra impacto nessas duas, no CAPS, mas eu queria só ressaltar que o impacto é bem grande nessa primeira, que são doenças que ocorrem geralmente em idades mais jovens, na infância, principalmente. Aqui são os gráficos, né, que eu mostrei também, que é um event study para doenças de desenvolvimento psicológico. A gente pode ver que era praticamente 0 aqui antes do desastre. Aí aqui tem um pico, né, que começa a ter alguns picos, e fica alto de 2018 para frente também. Aqui para os municípios localizados depois de Candonga, olhando para internações. Diferentemente dos municípios localizados antes de Candonga, que são os mais afetados, aqui a gente encontra efeitos para doenças que ocorrem na infância e na adolescência, somente um grupo de doença. Mas o impacto também é bem considerativo, dado que o baseline antes do acidente era 0,19 e aí passa para 0,9, 0,8. Então, multiplica por 4 praticamente o baseline. E aqui para o CAPS, então vai na mesma linha do que a gente encontra para internações nesse caso, que é no mesmo grupo de doenças, né, doenças que acontecem na infância e na adolescência, a gente tem um aumento. Mas como o CAPS tem um volume muito maior de atendimento, o impacto em magnitude também é maior. E aqui os gráficos, né? Aqui são internações, então a gente consegue ver que tem também um aumento a partir de 2017, né? Internações relacionadas a esse tipo de doenças mentais, e para o CAPS também. E, por fim, eu vou falar dos municípios indiretamente afetados. A gente não encontra efeito para hospitalização, né? Efeitos fracos, aqui tá vendo? 5%. Então, tem evidência, tem alguns indícios de que pode ter afetado, né? Principalmente doenças relacionadas ao estresse e ao uso de substância psicoativa. E esses municípios indiretamente afetados, eles tiveram um impacto muito mais econômico, né? Eles não tiveram impacto físico da lama, mas eles eram próximos a Samarco ou próximos a municípios afetados. O impacto aqui foi mais econômico através desse canal, a gente imagina. As evidências para internações, elas são mais fracas. E agora para o CAPS, né, que são centros de atendimento psicossocial, aqui a história já é um pouco diferente, a gente já encontra evidências muito mais fortes de número de aumento de atendimento nesses centros de atendimento psicossociais para os municípios indiretamente afetados. Então, tanto para o uso de substância psicoativa, né, que a gente consegue encontrar em todos os grupos que a gente usou controles,
Mood disorders inclui depressão, por exemplo, alguns transtornos bipolares, mas basicamente depressão e doenças relacionadas à depressão, a gente também encontra um aumento em relação ao baseline. E aqui doenças relacionadas à esquizofrenia, episódios de esquizofrenia que a pessoa foi internada, a gente encontra alguma evidência, mas ela não é robusta em todos os grupos de controles, né? Então, para municípios localizados na bacia, é positivo, o coeficiente é similar, mas a gente não encontra significância estatística, então eu considero principalmente as primeiras duas, né? São doenças psicoativas, uso de álcool, drogas, e doenças relacionadas ao humor, depressão, por exemplo. Aqui eu trouxe também o event study, então a gente vê que geralmente em 2017 tem um pico, que é curioso, até preciso investigar um pouco isso melhor. Então, basicamente, só concluindo aqui, a gente encontra efeitos muito heterogêneos. E acho que essa foi uma das grandes contribuições do nosso trabalho, analisar cada região de uma forma diferente. Porque se a gente juntar todo mundo no mesmo grupo, fica difícil entender que as regiões foram afetadas de maneiras diferentes e entender os impactos melhor em cada uma delas. Nos municípios que estão antes de Canoa, que são os municípios mais afetados pelo impacto físico da lama, e até pelos impactos econômicos, né? Porque essa marca estava ali em Mariana, então tinha uma relação muito forte, a gente encontra esse alto efeito em hospitalizações e em múltiplos grupos de doenças mentais, tanto no curto quanto no médio prazo. E a gente também encontra aumento no número de atendimentos no CAP, para doenças relacionadas ao desenvolvimento psicológico e para doenças comportamentais. Aqui o efeito é um pouco mais no médio prazo, digamos assim, que é uns 2 anos depois do desastre, que pode estar um pouco vinculado com aqueles fatores que eu falei de ineficiência das ações compensatórias e também é normal doenças mentais demorarem um tempinho para começarem a se manifestar, não é uma coisa tão imediata assim. Em hospitalizações, a gente vê um efeito mais imediato, né, que acho que foi um efeito mais traumático, e daí isso gerou um número de hospitalizações um pouco maior no curto prazo, mas aqui no médio prazo a gente vê, é comum acontecer, demorar um tempinho para acontecer. Para os municípios depois de Canoa, a gente não encontra um efeito em um amplo grupo de doenças, a gente encontra em um especificamente bastante forte, que são aquelas doenças que geralmente ocorrem em idades mais jovens, tanto hospitalização quanto atendimento do CAP. E para os municípios indiretamente afetados, a gente não encontra efeito em hospitalização, né, que é significante em termos estatísticos, até porque são municípios que não estão no caminho da lama, mas a gente encontra efeitos no atendimento pelo CAP, que são aquelas doenças relacionadas ao humor, como depressão, e ao uso de substâncias psicoativas. Aqui eu fiz um cálculo, uma conta de padeiro, só para agrupar um pouco melhor os efeitos, considerando então o período pós, como novembro de 2015 até dezembro de 2019, a gente vê que nos municípios diretamente afetados, a gente tem um aumento de 163 internações nos municípios antes de Canoa, mais 512 nos municípios depois de Canoa, totalizando 677 internações extras, digamos assim, né, que a gente encontra por causa do desastre. E olhando o atendimento no CAPS, a gente tem 955 nos municípios antes de Canoa, 26.371 nos municípios depois, que daria, né, uma estimativa de 27 mil atendimentos a mais pelo CAPS em função do desastre. Isso aqui é considerando bom as nossas hipóteses e considerando como grupo de controle os municípios localizados na bacia do Rio Doce. Os números eles ficam bem parecidos, mas eu considerei esse para fazer as contas. Para os municípios indiretamente afetados, a gente só encontra efeito no CAPS, mas são municípios bem populosos, alguns deles, por exemplo, Ouro Preto, tem alguns outros, e a gente vê que o impacto no CAPS então seria de aproximadamente 116 mil atendimentos, né, nesse período pós inteiro. E, por fim, a conclusão do trabalho, a gente traz... Liz? Oi? Desculpa te interromper, 10 segundos para terminar, tá, que já deu tempo. Ops, desculpa. Desculpa, não, tudo bem. Tá, na verdade, eu só vou falar, então, que a gente traz efeitos de curto prazo, de médio prazo, e algumas implicações de policy. Acho que a principal que eu queria citar é a importância de implementação de uma política de compensação que seja rápida e ágil, assim, que elas de fato sejam feitas, porque a demora no processo de recuperação, ela traz um agravante ainda maior para um desastre que já teve consequências gigantescas. E eu acho que isso contribui muito para o surgimento de doenças mentais ao longo do caminho. E é isso. Desculpa a demora. Esse aqui é só o apêndice. Sem problema. Obrigado, Liz, pela apresentação, excelente apresentação. Eu vou seguir aqui a ordem do... Eu estou abrindo aqui para perguntas, né? O Breno Sampaio levantou a mão. Você pode perguntar, Breno. Estão escutando? Sim? Sim. Oi, Liz, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Bem interessante.
Eu tenho uma pergunta. Infelizmente, eu só peguei metade da apresentação, então você pode ter falado sobre isso e eu me perdi. Mas já o que eu entendi, o efeito aparece muito no médio prazo, né? E aí tem uma história toda. Eu lembro que eu estava no Ministério, quando existia essa conversa, com o projeto lá no Ministério, existia essa conversa de que teve muita assistência, muita grana investida pós-desastre, que fez com que, inclusive, muita gente deixasse de trabalhar, porque estava recebendo tanta assistência do governo que o pessoal parou de trabalhar. E aí a discussão, na época, eu lembro, era, olha, quando a gente travar essa grana para o pessoal, vai ficar todo mundo meio perdido, porque ninguém investiu, o negócio todo desandou. Então tinha essa coisa. E pelo efeito estar aparecendo no médio prazo, será que isso, mais sobre a interpretação do... Eu sei que isso tudo é um resultado do desastre, mas assim, no fundo isso pode ser um resultado da assistência que foi cortada e aí começou a pipocar o desespero do pessoal e aí começou a pipocar a sua variável, a sua variável de interesse, que seja. Você falou sobre isso, eu não me perdi se você falou, e como é que isso ajudaria, prejudicaria, que seja, alteraria a interpretação dos resultados. Obrigado. Olha, só Legal. Eu posso fazer a minha pergunta, que é no mesmo sentido, acho que ele está fazendo o Breno, porque é o seguinte, talvez a doença mental, ela possa ser uma coisa direta, o cara fala assim, catástrofe e tal, ou pode ser resultado de alguma coisa relacionada à renda e emprego que o cara fez. Você não fez nenhum teste de triple diff and diff aí para ver se foi isso, se foi esse mecanismo, ou ele não existe? Alguma coisa nesse sentido? Tá, eu vou responder. Obrigada, os dois, pelas perguntas, né? A primeira pergunta da assistência, esse não foi por causa de Brumadinho, que eles receberam uma... Eu lembro que no caso de Brumadinho, eles realmente receberam uma assistência financeira gigantesca, assim, super rápido, e um monte de gente estava conseguindo, até saiu notícia no jornal que pessoas estavam comprando iPhone, coisas assim. Eu lembro de ter visto isso por causa de Brumadinho, eu não lembro de ter visto isso por causa de Mariana especificamente. Até porque, no caso de Mariana, foram muitos municípios afetados, né? Foram mais de 40. Até as pessoas que perderam empregos, por exemplo, pescador, artesão, eles estavam tendo uma grande demora, na verdade, para receber o auxílio do programa de assistência emergencial. Então, eu não tenho certeza se foi tão fácil assim por causa de Mariana, né? De Brumadinho, eu me lembro que foi, assim, que foi um auxílio muito, muito alto. E foi rápido, foi super rápido, assim, logo após o desastre, a Vale já começou a pagar esse valor para muitas pessoas da cidade, mas aqui ficou muito mais contido em uma cidade. No caso de Fundão, ele se esparramou para diversas cidades, inclusive uma briga para algumas cidades serem reconhecidas como afetadas ou não, né? E tem municípios indiretamente afetados também, então eu não tenho certeza, viu, se isso aconteceu. Eu não cheguei a ler nada sobre isso especificamente. Mas para as doenças surgirem um pouco mais no longo prazo, para internações, nos municípios ali pertinho de Fundão, a gente encontra evidências de que elas aconteceram, algumas no curto prazo, até porque foi um evento muito chocante, então a gente tem até um aumento de internações no curto prazo, mas de fato a maioria é no médio prazo, né, digamos assim, e até porque demora um pouco para o surgimento das doenças mentais acontecerem. Segundo a literatura, elas demoram um tempinho, assim, elas não começam a aparecer tão rapidamente, e a gente encontra bastante efeito no CAPS, que é esse Centro de Atendimento Psicossocial. Então, às vezes, demora para uma doença ser instaurada e para a pessoa se reconhecer como afetada de algum problema de saúde mental. Você tinha feito mais uma colocação que eu achei interessante, mas eu não lembro qual era agora. Eu vou continuar falando sobre a resposta para outra pergunta. Renda e emprego. Isso. É difícil a gente conseguir fazer essa diferenciação nos canais. A gente pensa em fazer uma tripla diferença, acho que talvez para próximos passos, mas para canais em si, acaba ficando muito misturado. O que a gente consegue ter uma noção é que, assim, os municípios que foram diretamente afetados, aqui que sofreram um impacto bem maior da lama, foram aqueles municípios que eu mostrei que são o cor-de-rosa e os amarelinhos. Ali a gente encontra doenças mais relacionadas à infância, por exemplo, adolescência, desenvolvimento psicológico. E daí, para os municípios indiretamente afetados, a gente imagina que o canal seja econômico. Então, a gente imagina que isso seja, sim, um canal, né? Porque muitas pessoas perderam o emprego. E daí, nesses municípios que foram indiretamente afetados, a gente não encontra efeito em internação, mas a gente encontra efeito no CAPS, mas no longo prazo. Longo prazo, quero dizer médio prazo, na verdade. E aí são doenças relacionadas ao humor, como depressão, por exemplo, ou doenças relacionadas ao uso de substâncias psicoativas. Naqueles municípios que foram diretamente afetados pela lama, mas que estão mais próximos da barragem, a gente também imagina que tem um efeito econômico grande, né? Até porque a Mariana estava ali, a Samarco estava operando ali. Mas acaba ficando muito misturado, assim. A gente tem que pensar, talvez uma tripla diferença seja legal de fazer.
principalmente ali nos municípios mais próximos de Fundão, que tinha uma relação com a Samarco e também que foram afetados diretamente pela lama. Mas, enfim, não tem uma ideia de uma diferenciação aqui de canais, mas a gente não fez muito claro sobre isso ainda. Ok, eu vou pedir desculpa, tem uma pergunta de Mancha e também a Raquel, o Paulo vai querer fazer outra pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, dado a restrição de tempo das apresentações, quando a gente terminar todas as apresentações, a gente pode voltar para essas perguntas, pode ser? Pode ser, qualquer coisa também respondo depois por Pronto, e-mail. no final a gente pode também, a gente vê o timing aqui. Okay? Desculpa que eu me atrapalhei com o tempo. Obrigado pela apresentação. Não tem problema. Obrigado pelas perguntas também. Então, vou seguir. Guilherme, pode... Você tem a palavra. Deixa eu compartilhar aqui. Que eu vou tentar fazer, na medida do possível, uma apresentação rápida, né? Dado a restrição de tempo, como foi comentado. Ok, vocês estão me ouvindo direitinho, então, né? Alô? Sim. Ok. Bom, esse trabalho, esse paper aqui que eu estou apresentando é um paper bem simples, certo? Com a contribuição bem direta. Na verdade, surgiu mais como um exercício de replicação e... então, qualquer comentário sobre que direções eu possa levar esse paper vão ser... enfim, vou agradecer bastante. Então... Começando aqui uma motivação de uma forma geral, a gente sabe que sistemas de saúde no mundo todo, quando a implementação do sistema de saúde, principalmente como são aqueles chamados single payers, que muitos países querem adotar, eles têm muitos problemas de eficiência, certo? Então, do lado da demanda, a literatura explora bastante os problemas de moral hazard, e do lado da oferta, existe bastante problemas de custo, certo? Então, no sentido de você financiar seu serviço de saúde da forma de melhor custo-benefício. E nos países em desenvolvimento, em que em geral, sistemas de saúde são mais centralizados, tanto sistema de saúde quanto de educação, existem problemas que são adicionais em relação a esses problemas de eficiência em países em geral, como má alocação de recursos públicos, deteriorização de infraestrutura médica e também alto absenteísmo de trabalhadores no serviço de saúde, como médicos e enfermeiras. Então, a pergunta que eu faço com esse trabalho é se, uma vez que o governo possa implementar políticas de supervisionamento, de monitoração desses recursos e publicar qualquer problema ou irregularidade que haja na utilização desses recursos, se isso possa se traduzir em uma melhor administração desses recursos em si. Então, essa é a pergunta geral que eu faço. Certo? Aqui não está funcionando. E, para isso, eu olho para o caso brasileiro, né? E, como a gente sabe, aqui no Brasil, a gente tem um Sistema Único de Saúde, e esse sistema ele é particular no seguinte sentido: a gente tem que os municípios brasileiros estão responsáveis pela administração do serviço de saúde, enquanto que a nível local, enquanto que o governo federal ele é responsável pelo financiamento desse sentido, desse sistema. Então, e uma outra particularidade que a gente tem aqui no Brasil é que a gente sabe que a CGU ela realiza as auditorias públicas por meio das loterias públicas, né, um programa que ocorreu entre 2013 e 2015. Então, o que eu faço basicamente aqui nesse exercício é combinar dados dessa política pública da CGU com dados a nível municipal de transferências de recursos do governo federal para o governo municipal e dados de infraestrutura pública pelos dados do DataSUS a nível local também. E o que eu mostro aqui é que, primeiro, as transferências federais feitas para os municípios para a manutenção dos serviços para a manutenção de infraestrutura de saúde, elas são reduzidas, uma vez que é revelado que determinado município possui uma quantidade de irregularidades maior do que a média, digamos assim,
Mas, por outro lado, e uma coisa que eu identifico aqui é que essas transferências são mais relacionadas à manutenção de infraestrutura de saúde, né? Que no caso é compra de equipamentos médicos, compra de leitos para hospitais, e etc, etc. E a maioria então, no final dessas transferências, eu vejo que não há nenhum impacto nessas medidas de infraestrutura, pelo menos na dimensão, como é que se diz, extensiva, certo? Então, de uma forma assim, de uma forma um pouco mais específica, eu mostro que transferências para despesas transferências de recursos para despesas capitais, né, que são justamente para esse fim de infraestrutura, elas são reduzidas em pelo menos 58% em relação ao baseline. E só que transferências para despesas operacionais, que seriam, no caso, o pagamento de salários de médicos e enfermeiros, e realmente financiamento do tratamento de serviços na atenção básica, esses recursos não são afetados, pelo menos pelo visto aqui nas minhas estimações. Em termos de relevância econômica, eu vejo que existe um total de até 5 a 6 bilhões de reais que são reduzidos, assim, em relação a um contrafactual que a gente assume, e isso equivale a mais ou menos 4 a 5% do total de recursos de saúde transferidos para esses municípios ao longo do período de análise. Como falei, eu não encontro nenhuma consequência realmente na infraestrutura local de capacidade hospitalar, e isso inclui com todos os estabelecimentos como hospitais, unidades básicas de saúde, e coisas como leitos hospitalares, equipamentos médicos basicamente isso. Então, esse paper ele se aloca bem dentro de duas literaturas. Então, existe uma literatura que estuda a eficiência do gasto com serviços, com sistemas de saúde através de financiamento público. Essa aqui é uma amostra não representativa dos artigos que são feitos nessa área, até um pouco já desatualizados, mas é uma literatura que realmente continua ativa. E particularmente também contribui para a literatura, para o que hoje já é quase uma literatura em si, sobre as consequências do programa de inspeção pública da CGU. Muitos trabalhos já foram feitos sobre isso, especialmente os trabalhos seminais de Cláudio Ferraz e Fred Finan, e muitos tópicos foram explorados nessa literatura, desde política, educação, impacto sobre o mercado de trabalho. E esse paper especificamente olha sobre a ótica de finanças públicas e infraestrutura de saúde, certo? Existem dois papers, dois working papers, um da Fernanda Brolo e outro do Guilherme Lichan, que também exploram mais ou menos nessa direção. O que o meu me diferencia deles mais, não só metodologicamente, eu faço análise com Event Studies, eu estudo toda a extensão do programa de 2013 a 2015, e os impactos específicos sobre... Existem algumas particularidades sobre financiamento de saúde que eu vou mostrar aqui, que também eu acho que não foi explorado com muito detalhe. E também infraestrutura pública, apesar de basicamente os resultados que eu vou mostrar são resultados são resultados nulos, mas também não foi uma área que foi bastante explorada. O Guilherme Lichan explora mais sobre impacto sobre realmente saúde pública, e ele também não acha, de fato, nenhum impacto da aplicação desse programa sobre saúde pública nos municípios brasileiros. Então, enfim, passando rápido aqui, a gente já conhece bem o Sistema Único de Saúde. A principal característica a ser salientada sobre o SUS é que os municípios são responsáveis pela administração local. No caso, são eles que são, digamos, os administradores públicos, os prefeitos, que são responsáveis pela distribuição de recursos para a administração dos hospitais e unidades básicas de saúde a nível local.
a compra e manutenção de equipamento hospitalar e contrato da força de trabalho de médicos e enfermeiros. E existem dois mecanismos que o governo federal usa para transferir esses recursos para os municípios através do Fundo Nacional de Saúde, certo? Então, são dois. O primeiro desses mecanismos são as transferências fundo a fundo, que são transferências, digamos, fixas para determinadas áreas áreas de investimento, digamos, saúde básica, saúde especializada, lembrando agora, como é que é? Sanitary Surveillance, que eu estou esquecendo, desculpa, estou esquecendo agora as traduções. Mas, e as parcerias públicas são recursos que são transferidos justamente para esses projetos adicionais, assim, quando o prefeito constrói uma determinada unidade de saúde básica no município, precisa comprar determinados equipamentos, são feitos através dessa. E essas parcerias públicas englobam uma série de contratos quais sejam convênios, termos de execução descentralizada e termos de compromisso. São uma série de contratos que são que devem, enfim, serem tá em disposição com a lei. Então, a minha hipótese é que se qualquer irregularidade é revelada na execução desses contratos, o município ou o administrador naquele município pode receber menos transferência de recursos no futuro. Então, mais ou menos, uma forma melhor de sistematizar isso aqui é da seguinte forma. Então, a gente tem as parcerias públicas e as transferências fundo a fundo, certo? Essas transferências por parcerias públicas eu defino como transferências discricionárias, nesse sentido de que existe uma maior discrição na relação entre o governo federal e o governo municipal em conseguir esses recursos. Então, os exercícios de impacto sobre parcerias públicas serão comparados com os impactos sobre as transferências fundo a fundo, as quais eu espero que não hajam realmente nenhum impacto. Dentro das transferências fundo a fundo, existem também duas cotas, as cotas variáveis e as cotas físicas. Desculpa, as cotas fixas. E, por exemplo, dentro da atenção básica, a gente tem o piso da atenção básica variável e o piso da atenção básica fixo. O piso de atenção básica fixo, ele é definido através de uma série de índices municipais. Por exemplo, quantidade populacional é um deles. E variável também existe um pouquinho mais de discrição na relação, na forma de conseguir esses recursos, que, enfim, também não vou entrar muito em detalhe agora. Os dados são do Fundo Nacional de Saúde, certo? São dados tem uma boa descrição em relação à natureza desses dados, assim, o momento que ele é transferido, quanto foi transferido, o bloco de financiamento para o qual ele é alocado, a identificação do contrato, os valores pagos e transferidos. Então, são coisas que eu exploro também nesse trabalho. Então, e sobre o programa de inspeção da CGU, acredito que muitos aqui também já sejam familiarizados. O programa de sorteios aleatórios, ele foi implementado em 2013 e 2015, certo? A partir de 2015, o programa muda de nome e a seleção de municípios não é mais feita de forma aleatória, mas a partir de uma chamada matriz de risco, que enfim, é uma parte dos dados que eu simplesmente excluo da amostra, porque eu decidi trabalhar somente com o programa original, que também foi, enfim, também foi publicado na literatura como programa anticorrupção do Brasil. É um programa bastante famoso. Enfim, como a gente sabe, municípios brasileiros foram sorteados pela agência pela CGU para receber auditorias fiscais sobre a utilização de recursos, e esses recursos são distribuídos em várias áreas, né? Saúde, educação, saneamento, etc. Mais de 2.000 municípios foram auditados nesse interim, e muitos recursos públicos foram resgatados e também investigados nesse processo. A cada ano, o processo de investigação varia e o processo de auditoria varia, mas, assim, para resumir a linha do tempo de uma forma meio que básica, durante os meses de março e novembro, em cada um desses anos, ocorria em que as loterias eram anunciadas, as auditorias eram realizadas,
e todas as violações e todas as irregularidades eram registradas e colocadas em reportagens, né? E esses reports eram publicados sempre ao final desse ano, apesar de que poderia já haver uma certa movimentação interna desses relatórios, uma vez que eles eram preparados entre os meses de março e novembro. Quanto aos dados, enfim, os dados da CGU eles disponibilizam uma planilha que categoriza todas essas irregularidades. Entre 2013 e 2015, isso não é tão bem organizado assim, mas a gente consegue baixar os relatórios diretamente do site da CGU. Então, isso aqui me dá uma oportunidade para mostrar uma informação específica que é interessante. Isso aqui é um exemplo de um desses relatórios, certo? Para o município de Nova Iguaçu, de Goiás. E, enfim, existe a descrição da ordem de serviço e a descrição pormenorizada de cada uma das irregularidades que foram encontradas. Às vezes são colocadas algumas fotos. E uma coisa que não estão nos dados originais que eu adicionei de cada um desses relatórios é justamente a descrição do tipo de transferência que é feito, o mecanismo de transferência que é feito pelo governo, se é através de uma transferência fundo a fundo ou se é através de uma transferência por parceria pública, por um convênio ou por um termo de execução. Então, essa informação, eu adiciono essa informação nos dados, e isso aqui mostra mais ou menos uma descrição da quantidade de irregularidades que são encontradas para cada tipo de transferência, de mecanismo de transferência, para cada um dos municípios. Então, entre parcerias públicas e transferências fundo a fundo, a gente vê que existe uma variação da quantidade de irregularidades que são encontradas em cada um dos municípios, e a mesma coisa quando a gente separa se essas transferências foram para a parte fixa ou variável das transferências fundo a fundo. Existe também uma variação aqui que eu vou explorar na minha estratégia de identificação. Eu vejo que eu tenho somente 5 minutos, então vou tentar ir rápido aqui sobre na estratégia de identificação. Bom, enfim, equação super básica, em que ela... Aqui eu tento medir o efeito da auditoria em si, de você receber uma auditoria sobre a quantidade de transferências de recursos públicos para a saúde do governo federal. Enfim, essa especificação aqui não tem muito o que falar, ela é feita através de um processo aleatório. Então, eu coloco aqui somente os caracteres municipais, somente para ver se há se melhoram, enfim, um pouco as estimativas em relação a um sentido ou outro. E uma exploração que eu faço a mais é que, primeiro, eu separo separar esse efeito, eu faço uma partição das irregularidades que são encontradas em todos os municípios e identifico em que parte dessa partição determinado município se encontra. Se ele está, por exemplo, acima da mediana em relação à quantidade de irregularidades que são encontradas para transferências para recursos de fundo a fundo, por exemplo. Então, mas um problema de fazer essa partição é que justamente eu perco a argumentação da aleatoriedade aí, né? Porque uma vez que você tem mais recursos sendo transferidos para um determinado município, é natural que você possa encontrar mais irregularidades relacionadas àqueles determinados recursos. Então, algumas das coisas que eu faço para mitigar esse problema é não só incluir as variáveis essas variáveis de controle municipais, mas eu uso uma estratégia que também foi implementada pelo Eric Avish e colaboradores no paper dele da GPI, em que eu coloco também como controle para os municípios auditados o número de ordens de serviços que foram emitidos para um determinado município a ser auditado, né? Então, essas ordens de serviços, não só as características municipais conseguem prever, por exemplo, população, quantidade de recursos transferidos, eles conseguem prever bastante bem o número de ordens de serviços que são feitos para esses municípios, mas uma vez que eu também adiciono essa variável na equação, a amostra fica bastante bem balanceada quando a gente olha para as características observáveis dos municípios, né? Então, já é algo numa direção melhor. Algumas notas adicionais, os resultados que eu vou mostrar vão ser mais baseados nessa segunda especificação, certo? Em que eu comparo os municípios que não demonstraram nenhuma irregularidade e com aqueles que demonstraram uma quantidade maior do que a mediana ou menor do que a mediana
em termos de quantidade de irregularidades. Eu também vou mostrar os resultados alguns resultados em termos de Event Studies, que é basicamente uma adaptação ao que eu já mostrei na equação passada. E é isso. Só um pequeno parágrafo em relação à interpretação de resultados, é que como eu pego a amostra do programa de 2013 e 2015, eu assumo que os administradores públicos, os prefeitos, digamos, que são responsáveis pelo gerenciamento desses recursos, eles já têm, digamos, internalizados, eles já sabem que existe uma probabilidade específica, dependendo do estado em que seu município está localizado, existe uma probabilidade específica já dele ser auditado. Então, isso aí já é internalizado nas decisões que são feitas em relação ao gerenciamento desses recursos. E então, o efeito que eu estou tentando mostrar aqui, na verdade, é um efeito de realmente divulgação dessas irregularidades, de ser um número grande ou pequeno de irregularidades, já líquido desse efeito de dissuasão, digamos assim. Então, essa basicamente seria a interpretação um pouco mais precisa dos resultados. Então, o resultado principal, na verdade, que eu acho que eu trago com esse paper, é que a gente, olhando aqui para a última coluna, que é o que são os resultados mais conservadores, assim, utilizando o controle para no número de ordens de serviços e vendo a diferenciação entre abaixo ou acima da mediana em termos de quantidade de irregularidades, existe uma redução significativa na quantidade de recursos transferidos para os municípios que têm uma quantidade acima da mediana de irregularidades reveladas. Essas estimativas são bastante imprecisamente estimadas, se a gente olhar aqui, isso aqui é termo de logaritmos, né? Então, a estimativa pontual seria quase 200%, mas os níveis de... os intervalos de confiança também são muito largos, então não é realmente algo que eu posso afirmar em termos da magnitude dessas estimativas. Mais um comentário ainda sobre isso em seguida. O resultado sobre Event Studies, esse aqui também seria o gráfico. Esse aqui é o efeito somente do município ser auditado, não encontro nenhum efeito, mas ao fazer essa separação entre municípios acima ou abaixo da mediana, os pretenses também são razoavelmente próximos de zero, mas também não tanto assim. E uma vez que o município recebe uma auditoria e irregularidades são reveladas, existe uma diminuição maior que perdura-se ao longo dos anos também nesses municípios em específico. Em relação a transferências fundo a fundo, eu não acho nenhum efeito. Mas eu também exploro um pouco mais especificamente as transferências fundo a fundo, como eu comentei. Então, existem as transferências variáveis e fixas. Aqui eu vou olhar somente para os serviços de atenção básica, porque, pelo que a gente vê aqui no gráfico, a maior quantidade de transferências são para a atenção básica. E dentro da atenção básica, nas estimativas mais conservadoras, eu acho alguns efeitos em outras, mas nas mais conservadoras eu também não encontro nenhum efeito nem nas transferências variáveis, que seriam... Essas transferências variáveis em específico são as que, por exemplo, financiam o salário dos médicos e enfermeiros da saúde pública, certo? Mas eu não acho nada, né, em relação à gestão desses recursos, então também não exploro nada além desse aspecto. E também nenhum efeito em relação como há de se esperar na transferência de recursos para a cota fixa da adição básica. Ok, dois últimos resultados super rápidos antes de eu terminar. Primeiro é que, como os meus intervalos de confiança são muito largos, eu pego digamos, lower bound desse intervalo de confiança e eu uso esse como uma estimativa mais conservadora de qual seria a redução de recursos que eu mapeio aqui com essa análise, certo? Então, com algumas contas de padaria, como se diriam back of the envelope, eu faço alguns cálculos aqui e demonstro que, em comparação ao que seria o contrafactual, existe uma redução de cerca de 60% da quantidade de recursos que são transferidos para a infraestrutura pública, infraestrutura de saúde pública para esses municípios, uma vez que essas irregularidades são reveladas.
E uma exploração adicional que eu faço aqui é realmente saber se existe algum impacto no ponto final dessas transferências. Então, uma vez que que o município recebe menos recursos, existe alguma diferença no caso de, por exemplo, em quantas unidades básicas de saúde são construídas, ou então quantos leitos existem. E, naturalmente, só posso observar aqui a margem extensiva. Talvez haja diferenças de qualidade também entre um município e outro, mas não é algo que eu exploro aqui. A maioria desses recursos, como você vê aqui, de recursos de parcerias públicas, são em transferências para a construção de hospitais e unidades básicas de saúde. Então, usando os dados do SINES, do DataSUS, eu não encontro basicamente nenhum efeito em relação ao número de hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, quantidade de leitos e também o número de equipamentos médicos nesses estabelecimentos públicos de saúde. Então, basicamente um efeito nulo, assim. Então, minha interpretação desses resultados seria a seguinte: você tem menos recursos que são transferidos para os municípios que revelam mais irregularidades, mas você não tem nenhuma modificação na margem extensiva sobre o que seriam as consequências da redução da transferência desses recursos. Então, eu interpreto como um aumento de eficiência no sentido do gasto público para a infraestrutura de saúde na margem extensiva, que é a margem observável aqui no meu trabalho. E é basicamente essa aqui minha contribuição. Obrigado e estou aberto a perguntas e sugestões. Ok, obrigado, Guilherme. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação, ótimo trabalho. Temos duas perguntas ali no chat. Primeiro, eu vou seguir a ordem, né? O Robson Tigre e depois o Paulo Arvati. Tá? Pode fazer, Robson. Fala, Robson. Opa, tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Robson? Bacana o paper, parabéns pelo trabalho, a apresentação foi muito clara também. Tenho duas dúvidas. A primeira é mais prática, assim. Eu acho que a gente conversou sobre esses dados lá no começo, né, quando estava no doutorado ainda também. Mas eu não lembro de onde vem essa informação. Talvez você tenha pegado outra base de dados de cota, transferência fundo a fundo, parceria. Eu não me lembro dessa origem. E a outra pergunta eu acho que aquele paper lá do Dark Side of Contract, do Lishan, que você falou, se eu não me engano, faz tempo que eu li, mas ele acha um efeito de que os audits, eles machucam, digamos assim, a oferta de bem público, né? Se eu não me engano, diminui o número de leitos nos hospitais, não sei como é. Como é que você reconcilia seus resultados com os dele, que acho que é bem alinhado, assim, a pergunta de pesquisa e até os dados utilizados? Obrigado, Robson. Ótima pergunta. A primeira pergunta, se eu entendi bem, é sobre onde eu consigo essas informações sobre o tipo de transferência, certo? Se é para transferência fundo a fundo, se é parceria pública nos dados da CGU. Seria isso? Seria essa a pergunta? Isso, exatamente. E essa informação ela não está na planilha que é divulgada pela CGU, ela está nos relatórios originais. Então, realmente, eu peguei todos os... enfim, usando o algoritmo aqui, eu peguei essa informação dos relatórios originais e implementei elas nos dados que são divulgados pela CGU. Então, a partir daí, eu consigo realmente ver que tipo de transferência é realizada enfim, que tipo de irregularidade é descoberta para que tipo de transferência. Não sei se eu expliquei bem. Então, essa é uma resposta. A segunda resposta, sobre o paper do Lishan, muito bem observado. Ele encontra, de fato, que existe uma redução no número de leitos. A interpretação que ele faz, se eu não me engano, é que é realmente também no sentido de maior eficiência, certo? Porque você tem... eu não lembro exatamente da argumentação dele, mas essa diminuição de leito não é justamente uma coisa negativa da forma que ele coloca. E existe também uma diferença no trabalho dele, que é sobre o que eu falei aqui da interpretação específica, né? A forma como ele faz a análise dele é o impacto do anúncio do programa, não da implementação em si, certo? Porque o DIFINDIF é feito a partir de... É como se fosse uma comparação entre antes de 2013 e depois de 2013. Então, o que acontece uma vez que os municípios agora sabem que existe esse programa em que eles podem ser auditados? Então, ele encontra que determinados tipos de
de recursos de saúde diminuem, uma vez que é feito esse anúncio, e ele não encontra nenhum, em termos realmente de impacto em saúde pública, ele não encontra também nenhum efeito. E o efeito que eu exploro aqui é mais na direção da implementação, você realmente divulgando essas informações, se existe alguma diferença adicional na gestão desses recursos. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Valeu. E aí, uma última pergunta do Paulo Arvati. Eu tenho uma pergunta mais técnica, assim, e um comentário. A pergunta técnica é o seguinte: grande parte desses fundos aí, eles são regras populacionais de transferência, passa por alguma coisa. E aí você está usando, por exemplo, você fez a seguinte estratégia empírica. Você deve ter usado a população no controle e fez ela mudar no tempo. Então, aí você está preservando, na verdade, a heterogeneidade entre os municípios do ponto de vista da população, quando você usa essa estratégia. Mas dois pontos. Primeiro, que você tem a população mudando no tempo, você podia fazer isso aí. E segundo, já tem alguns trabalhos mostrando que você tem manipulação da população para receber esses fundos públicos. Não seria interessante você tirar a população dessa estratégia de mudança no tempo e colocar ela mudando no tempo realmente para tentar capturar melhor essa heterogeneidade? E o segundo é uma observação, assim, eu tenho um paper de crime que está com o mesmo problema que você tem, assim, e assim, eu falo para as pessoas, olha o ponto estimado, assim, não estoura o suporte da função, o efeito é forte mesmo, blá, 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 e só tenho recebido pancada. Então, assim, toma muito cuidado com esses efeitos fortes, aí mesmo log e tal, fiz todas as mudanças e tal, e mostro, assim, olha a amostra, eu não vi a tua amostra para ver se estoura o suporte da função. Os caras sempre ficam, puta, você estimou alguma coisa errada, tal, etc, etc. Então, é um alerta aí que eu estou te dando em função da minha experiência. Muito obrigado, Paulo. Só adereçando, então, a sua primeira pergunta, a sua primeira colocação, na verdade, os critérios populacionais que são usados para fins de transferência são, de acordo com o que eu pesquisei aqui, realmente são somente aplicados para as cotas fixas de transferências fundo a fundo. Então, realmente é de se esperar que, não só pela qualidade desse tipo de transferências que são fixas, mas, uma vez, de fato, como você comentou, controlando pela população, esses efeitos não iriam aparecer, pelo menos pelo lado, e é somente uma porcentagem também dessas transferências, não é digamos, tudo estabelecido especificamente pelo critério populacional. Mas as transferências através de parcerias públicas não são, eu não encontrei nenhuma evidência que enfim, excluindo a possibilidade que um município maior possa ter mais hospitais, então, enfim, existe uma relação entre população e hospital, mas não exatamente no sentido de haver, por exemplo, um índice que determinaria quais a quantidade de recursos que seriam transferidos para uma parceria pública, por exemplo. Então, mais obrigado pela observação e eu sigo explorando, assim, tipo, essas características dessas transferências realmente para ver se existe algum mecanismo ali que eu ainda não explorei, e essa é realmente um dos pontos que eu continuo investigando. O segundo ponto, em relação à cautela da magnitude dos resultados, eu entendo bem, também recebi algumas porradas e algumas apresentações em relação a isso, e por isso que eu sou bastante cauteloso em relação à interpretação da magnitude desses resultados. Eu não pego, não sei se ficou claro, mas eu não pego a estimativa pontual, eu não uso ela como a minha digamos, meu efeito estimado, mas, de fato, o limite inferior do intervalo de confiança que eu encontro para aquela estimativa, que ainda assim é um pouco grande, mas, mesmo assim, é o mais conservador que eu consigo dentro dos recursos que eu implementei aqui nessa análise. Mas obrigado pelas observações. Ok, então, obrigado aí, Guilherme, obrigado pelas perguntas. Então, vou pedir só que termine o compartilhamento aí da tela, e aí eu vou iniciar aqui o meu. Espera aí. Também vou tentar fechar aqui, né? Vou tentar adaptar aqui a apresentação, que o tempo ficou mais curto.
Então, esse trabalho aqui é feito em parceria com o Antônio Vinícius Barbosa, da Federal da Paraíba, Jason Casagrande, da Federal de Santa Maria, Patrick Meyer, da Universidade de Tübingen, né? E ele é ortogonal a esses dois trabalhos, né? Que a gente está falando de ICTs aqui, né? E o impacto sobre a estrutura organizacional da firma e também a questão da sobrevivência. E como motivação, né? O mundo mudou muito, né, com a introdução dessas tecnologias de comunicação e informação, né? A sociedade se comunica diferente e ela trabalha de maneira diferente, né? Ora, essas tecnologias funcionam como algo complementar às atividades, ora elas substituem mão de obra, né? E aí você tem, com esses rápidos avanços das ICTs, mudanças na composição das tarefas, né, dos trabalhos. Então, ora se tornam atividades mais rotineiras, que exigem pouca... o uso é mais braçal, digamos assim, né, menos intelectual, e as não rotineiras. E, na perspectiva da organização, né, da firma, organizacional da firma, é extremamente relevante você entender o uso desses ICTs, né, porque elas podem, ora, funcionar mais ou menos como um caráter centralizador de atividades. E aí o Nicholas Bloom, no paper lá da Management Science, ele tem uma ilustração bem interessante, bem simples, né? Então, tome como exemplo um embaixador há um século atrás, que ele tinha a função de, além de anunciar, de fazer anúncios importantes, ele também tinha um caráter de decisão, né, por exemplo, de guerra, de situações de guerra ou de paz, né? E com o passar do tempo, a função do embaixador ela é mais comunicativa, então é menos decisória, ele só recebe ordens, né, e as comunica. Por outro lado, enfermeiras também, antigamente, você tinha que elas eram muito dependentes dos médicos, né, para orientar, tomar a decisão era dada para o médico, ela executava, e hoje ela tem mais capacidade de diagnóstico, de utilizar ferramentas que fazem com que ela dependa menos, né, de orientação, então ela toma mais decisão. Então, o ponto é que tipo de tecnologia que está sendo usada. Uma tecnologia, elas são diferentes, elas têm caráter diferente, impactos diferentes, né? E o próprio, nesse trabalho do Nicholas Bloom e autores, eles mostram que essas diferentes tecnologias, elas têm impactos heterogêneos, né? E agora eu vou falar um pouquinho também da questão da hierarquização e horizontalização da firma, que ela pode ter impacto diferente na autonomia, né, dos trabalhadores. Então, você pensa, nesse caso aqui eu estou falando de trabalhadores abaixo de nível de gerência, né, que ele depende menos da coordenação de superiores, e elas também têm impactos heterogêneos na capacidade de liderança do manager, né, no caso, no span of control. Então, ele passa a comandar mais ou menos pessoas, dependendo de como essa tecnologia funciona, né? E, além disso, você tem a questão também muito relevante na literatura do Skill Bias Technological Change, né? Então, você tem tecnologias que elas complementam algum tipo de trabalhador, ora elas substituem, né? Então, se diz que ela tem um viés, por exemplo, as tecnologias elas complementam aqueles trabalhadores com mais habilidade, mais bem educados, etc. E também, ligado a isso, tem a questão dos efeitos de polarização, né, que é basicamente você penalizar, nesse caso, o meio da distribuição de habilidade do trabalhador. Então, tem uma penalização maior para aqueles trabalhadores, por exemplo, de nível médio. Então, ela tende a concentrar, essas tecnologias beneficiam o topo, né, da distribuição de habilidade do trabalhador e também, ora, a base. Isso é achado nos países desenvolvidos, né? Pouca evidência para países em desenvolvimento, por exemplo. Então, motivado por isso, a nossa pergunta de pesquisa é se uma nova tecnologia, né, você disponibilizar nova tecnologia, afeta a demanda das firmas por diferentes ocupações, trabalhos e também tipos de trabalhadores. Isso é relevante porque tem vários trabalhos mostrando, uns com um approach causal, outros mais de correlação, mas mostrando que essa reorganização da firma é importante porque ela melhora a performance, ora também produtividade, né?
Então, a gente entender como essas tecnologias afetam o tipo de ocupação e também do tipo de trabalhador pode ser um importante mecanismo para fazer com que elas prosperem no mercado, né? Isso tem também implicações políticas que subsidia, né, políticas públicas. Então, nesse paper, a gente estima o impacto de introduzir uma nova tecnologia sobre estrutura ocupacional, que aí eu vou falar mais depois, mas a gente basicamente vai dividir em categorias, e aqui eu estou resumindo em 3, mas a gente ainda subdivide isso aqui para explorar mais heterogeneidade lá, mas é basicamente top management, posições intermediárias na hierarquia e os trabalhadores blue collars, operacional, né? Também vem impacto sobre a estrutura educacional, que você vê o nível de educação do trabalhador, se é alto, médio, baixo, nível médio, etc. E a gente vai linkar, a gente também vê o impacto na sobrevivência das firmas. Só que o interessante é que a gente quer ligar essa mudança, né, o impacto da introdução da tecnologia sobre esse mecanismo, isso aqui atuando como um mecanismo para mortalidade, né, sobrevivência da firma, né? Então, a gente usa como proxy para uma nova tecnologia os estágios iniciais de broadband, né? E a gente usa broadband porque, indiscutivelmente, uma das mais relevantes invenções dos últimos tempos, né? De alteração de comportamento da sociedade. E tem múltiplos efeitos, é muito facetado. Você vê efeitos tanto em labor quanto political outcomes, education e etc. Então, é relevante. E, para isso, a gente vai usar dados do Brasil. Então, a gente coleta uma informação das firmas, né? E também de centros de fios. Então, a gente consegue fazer um georreferenciamento deles, né? E a gente vai, no caso, já antecipando, a gente vai estimar efeitos de intenção ao tratamento, né? A gente não tem informação de adoção das firmas. Mas, de qualquer forma, a gente enxerga que a gente não tem conhecimento de papers usando essa questão do centro de fio para distância para no caso, firma ou algum agente, né? Geralmente, eles usam distância para backbone. Então, a gente está com uma coisa mais granulada, um dado mais granulado. Depois eu vou explicar melhor aqui sobre isso. E, em termos de estratégia de identificação, a gente vai explorar a introdução gradual, né, da tecnologia de broadband, no caso, o ADSL, né, bastante conhecida, que ela envia o sinal por fios de cobre, e também a questão, juntamente, né, em conjunto com a limitação de você enviar esse sinal de internet para o usuário final. Então, a gente vai... Então, um rápido overview dos resultados. A gente mostra que a disponibilidade de internet ela aumenta, né, a proporção de top management positions, né, enquanto não tem efeito negativo nas outras camadas, né. Isso está relacionado também a gente interpreta isso como um aumento na importância relativa das atividades de coordenação. Então, você tem a questão do management by exception, né. Então, teria que ele lidar com mais exception. Então, características também de tecnologia de comunicação, mais do que informação. Vou falar um pouquinho mais rapidamente no conceptual framework da gente. Aumenta a proporção de trabalhadores com alto e baixo nível de educação, né? Então, isso aqui é uma evidência de polarização, que na verdade, a gente tem uma evidência similar ao que acontece nos países desenvolvidos, né? Sabendo que, né, o contexto que o Brasil se situa num país em desenvolvimento. E também o efeito líquido é de redução do tamanho da firma, né? Então, ela substitui, né, trabalhador, mas ela também, ao mesmo tempo, a gente observa que funções de coordenação de top, né, management, se tornam relativamente mais importantes. A gente faz algumas análises de heterogeneidade de indústria para tentar entender melhor esses resultados. Os resultados são diferentes entre indústrias, embora a gente observa que várias indústrias têm esse efeito, né, de aumento de management, só que umas mais do que outras, dependendo do contexto inicial da estrutura que ela tinha antes do choque, né? E a gente também acha que essa mudança na estrutura ela é interna, ela vem de dentro, no sentido de que
não é por meio de novas contratações, então é por meio de promoção. Então, a pessoa tem maior chance de ascender na empresa, né? Então, verticaliza mais. E a gente tem evidência sugestiva de que a probabilidade de survival das firmas, ela aumenta, né? Que é o reduced, vamos chamar assim, reduced form. E a gente também mostra que essa mudança estrutural aqui de ocupação e nível educacional, ela media esse efeito, né? E é responsável por explicar cerca de 40% desse efeito. Aqui eu também vou dar uma passada rápida, mas assim, a gente está dentro dessa literatura de Theory de Management by Exception, trabalhos, você tem vários trabalhos aqui em Journal Political Economy, Management Science, Quarterly Journal of Economics, como são trabalhos relevantes. A gente também adiciona essa literatura de Division of Labor, então a gente, só me chamando a atenção, a gente acha até um resultado diferente da Tian, porque ela tem numa das análises dela, não é o foco, mas é uma das análises, ela mostra que existe uma redução no shared managers, a gente acha o contrário, e a gente também argumenta que é uma questão de context dependent, né, result. Então, e também os impactos de de tecnologias, né, de informação e comunicação em performance, produtividade e mercado de trabalho, né? Então, você tem uma série aí de trabalhos com papers mostrando efeito na África, em países desenvolvidos, e o que a gente mostra é que essa reorganização, a gente contribui mostrando que essa reorganização, ela é responsável, né, ela media esse efeito, que é uma coisa que a gente não achou documentação na literatura, né? E além de que a gente mostra essa polarização, que ela é similar ao que você vê nos países desenvolvidos. Em termos de conceptual framework, então, bem rápido, para a gente entender melhor como é o mecanismo para poder interpretar os resultados, a gente se baseia a gente não formula nenhum novo modelo, tá? Então, a gente usa o que já existe, a teoria que já existe, em Knowledge-Based Hierarchies, do Garicano, e ela é simplificada pelo Bloom e outros autores. Então, a questão é que, para você produzir, você precisa de tempo e conhecimento, né? O conhecimento, ele tem um custo para você adquirir esse conhecimento, para você tomar as decisões e resolver problemas. E você também tem a capacidade de comunicar esse conhecimento. Então, a firma se depara na questão de horizontalizar ou verticalizar, né? Então, se você horizontaliza, você deixa mais autônomo os trabalhadores. Se você verticaliza, você estaria passando o conhecimento para camadas superiores, que aí ele pode orientar trabalhadores em níveis abaixo, né, hierárquicos abaixo. Então, uma queda no custo, como resultado do modelo, uma queda no custo de informação, ela estaria aumentando managerial span of control, né, que é a capacidade do gerente coordenar pessoas. Então, é como se fosse, no modelo deles, a razão entre número de trabalhadores below management sobre o total de gerentes, né? Então, você estaria aumentando porque você daria mais autonomia. E essa queda no custo de comunicação tem efeito ambíguo, né? Então, ela ora pode aumentar ou ela pode diminuir, né? Esse que é o que a gente explora aqui, então é ambíguo. E a gente também usa os impactos de adoção de ICT, principalmente desse paper do author, o nome do autor é author mesmo, e também usado pela Spitzoner no Journal of Labor Economics, o autor é Quarterly Journal. E aí, no modelo lá, a função de produção, você usa trabalhadores que desempenham atividades, digamos, rotineiras e outros não rotineiras, né? Então, no resultado do modelo dele, ele vai mostrar que os trabalhadores com maior educação, eles tendem a executar as atividades não rotineiras, né, que exigem maior capacidade analítica, né, seja ela de análise, tipo pesquisa, interpretação e tal, quanto non-routine interactive, tipo coordenação, né, comunicação, que exige análise. E, enquanto isso, as atividades rotineiras, elas são prioritariamente alocadas para esses trabalhadores de médio e low educated level. E observa-se também que os low educated employees, eles também podem executar atividades não rotineiras, mas mais manuais, né? Então, por isso, poderia ter algum movimento de polarização, por exemplo. Em termos de institutional background, a gente tem
no Brasil, um longo período de estabilidade na década de 80 e 90, e em 98, mais precisamente, essa condição levou lá a um dos maiores eventos de privatização do Brasil, né, que é a privatização do setor de telecomunicações, né? E aí, com essa privatização, você gera três grandes players, né? Então, cada um desses aqui, Brasil Telecom, Telefônica e Telemar, eles vão ser responsáveis por áreas geográficas para disponibilizar, né, serviços de telefonia, né? E o interessante daqui é que essas empresas, elas herdaram a infraestrutura já existente de telefonia, né? Então, elas herdam toda a estrutura de fio, né? E também dos centros de distribuição, os centros de fios, né? Que vai mandar o sinal. E ela é antiga, né? Você tem a estrutura desde a década de 70 e progressivo investimento, só que ela é antiga. E, para a gente ter uma ideia aqui, essa tecnologia, ela é o suporte para o uso da tecnologia, essa infraestrutura é suporte para o uso da tecnologia ADSL, né, de banda larga, que você só consegue enviar o sinal por meio de fios de cobre, né? E a gente tem, pelos relatórios dessas empresas aqui, que a introdução do ADSL, ela se deu prioritariamente nas grandes cidades, mais especificamente capitais, né? Então, para a gente ter uma noção aqui só do rollout, no gráfico da esquerda a gente tem uma noção da distribuição geográfica do poder de cada uma dessas concessionárias, né? Na região mais norte, nordeste, fica com a Telemar, centro-sul, BR Telecom e a Telefônica exclusivamente para São Paulo. E aqui está o rollout, né, que a gente observa, né? Então, quanto mais escuro, mais antigo. Então, o rollout ele inicia em 2000 e as últimas capitais receberam em 2003, né, que são basicamente Alagoas e Sergipe aqui. Esses estados aqui, Amazonas, Roraima e Amapá, eles não tinham infraestrutura de fios de cobre, tinha tecnologia de rádio, então ele está fora, né, desse contexto. Só que aí o que acontece é que essas concessionárias elas se tornam novos monopólios, né, nas suas regiões de atuação. E até mais ou menos 2005, 2006, elas detinham nas suas respectivas áreas de atuação cerca de 93% do market share da área, né? E o que é crucial aqui para a gente, além de combinar com essa questão da introdução gradual da tecnologia, tem a limitação de você enviar o sinal broadband, né? Que ele até uma determinada distância ele não é mais factível, né? Por N motivos. E no caso do Brasil, diferentemente da Alemanha, por exemplo, usa essa tecnologia ADSL. Diferente da Alemanha, você tem no Brasil você tem os cabos debaixo do chão, né? Então você tem também, em cima do chão, no caso da Alemanha embaixo. E está mais suscetível à deterioração, né? E por causa dessa questão de querer manter a qualidade do serviço, essas concessionárias preferiram limitar o envio do broadband a distâncias menores do que o que a gente vai achar na literatura, que os papers geralmente usam 4 quilômetros. Então, a gente tem notícia, por exemplo, da Telefônica falando que só mandava até 2,5 km. Então, já antecipando um pouquinho por causa do tempo, a gente vai usar esse nosso como o main perimeter para tratamento. Em termos de dados, a gente usa RAIs, né, para que a gente tenha informação das empresas, né, de todas as firmas. A gente usa também dados da Receita Federal, aquele aberto, para a gente ter a informação da abertura, né, dos estabelecimentos, e também os dados da Anatel, que tem as informações dos centros de fios e sua respectiva latitude e longitude, né? Em termos da RAIs, como a gente tem o endereço das firmas, a gente faz o georreferenciamento, a gente usa o BetDeal para poder fazer esse georreferenciamento, a gente pega os 2 melhores níveis de qualidade, de acurácia, né? Porque para a estratégia de identificação é muito importante que você tenha um maior nível de precisão para você poder calcular a distância para o centro de fio. E aí, na nossa amostra, a gente está incluindo small and medium establishments,
tá? O que vai corresponder a cerca de 173 mil firmas na nossa amostra, entre 10 e 100 trabalhadores, que também no relatório oficial dessas concessionárias, eles preferiam disponibilizar o serviço de broadband justamente para pequenas e médias empresas, então a gente adota essa definição lá do IBGE para poder definir a nossa amostra, e a gente usa as firmas da região metropolitana das capitais. Então, como foi dado nas capitais, a gente vai utilizar todas as firmas que estão ao redor, dentro e ao redor da região metropolitana, né? Nosso período de análise vai até 2005, porque a partir de 2006 a gente pode ter confusão de tecnologias, de 3G, rádio, outras coisas, então a gente quer deixar o máximo limpo. E inicia em 96, né, porque a gente acha que é suficiente para a gente checar pre-trend no modelo. E a gente também analisa duas amostras, né, uma que a gente chama de main sample, que inclui todos os estabelecimentos no sentido de permitir entrada de novas firmas dentro desse time span aqui, e uma amostra balanceada, a gente chama, que ela vai estar em todo esse período de 10 anos aqui, tá? Para a gente poder entender melhor se tem se isso drive our results, né? De alguma forma. E aí as nossas variáveis de interesse, elas são a estrutura ocupacional, que a gente utiliza o ISCO 88 para poder identificar as top management layers, então a gente faz um cruzamento com RAIS, o CBO 94, que fica com o ISCO, para a gente identificar o que mais facilmente, né, o que é top management, o que a gente está chamando de intermediate level, que contém specialist technical, e o bottom layer, que tem clerical e operational workers, né? Para dar uma ideia, né, a gente espera justamente porque hierarquicamente os níveis mais altos vão ter maior salário, então a gente confirma aqui essa distribuição de salário maior decrescente, é uma pirâmide invertida, né, para mostrar que a gente estaria classificando mais corretamente. Os grupos educacionais é o clássico na literatura, né? A gente também analisa firm size, e aqui eu não sei se eu vou ter tempo de mostrar tudo, mas a gente também analisa hires, como eu mencionei no início, payroll para falar alguma coisa da melhoria de eficiência da firma e taxa de mortalidade. Descritivamente, a gente tem aqui as firmas da nossa amostra, tem quase aí 20 funcionários, e antes do choque, né? Essa é o que a gente está chamando de baseline mean da gente, para fazer as comparações dos resultados. A gente mostra que teve um crescimento aqui, né, do tamanho da firma, e tem descritivamente aqui um aumento, né, no número de cargos proporcionalmente, share, né, de top management positions, aqui de quase 0,1 pontos percentuais, mais ou menos, um pouquinho mais. Enquanto as outras ou se mantém mais ou menos constante ou cai. Mesma coisa, similar, né? No nível educacional, você também tem um aumento de trabalhadores high and media educated level e um decrescimento dos trabalhadores de baixa educação. E a gente sabe, né, que a gente não pode interpretar isso como causa, como efeito causal, porque está correlacionado com uma série de fatores. Então, como estratégia de identificação, a nosso primeiro approach aí é um diff-in-diff, né, que a gente vai explorar essa dama de interação. Então, condicionado aos efeitos fixos de firma, e essa interação está do ano, a gente está comparando, a gente está pegando a variação justamente das firmas dentro de um raio, né, que a gente espera que tenha o efeito, que é onde você envia o sinal de internet, que a gente está dizendo que é 2,5 km, e comparando com as firmas até 10 km, que eu vou mostrar rapidamente o gráfico, e interagindo com a entrada, né, da tecnologia naquele estado, no respectivo ano. Então, para a gente ter uma ideia aqui, dos estabelecimentos, né? Como é que está a nossa variação de tratamento e controle. A gente tem aqui esses quadrados com um X, são os centros de fios, os pontos em amarelo são as firmas de tratados e os pretos as firmas de controle. Então, você tem aí a gente tem uma variação interessante. Isso aqui é para a cidade de Fortaleza, tá? E aqui é do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que tem uma variação interessante para poder ter grupo tratado e controle. Cerca de 73% da nossa amostra de tratado, tá? E a gente também usa um event study, né? Então, motivado aí por esses avanços nessa metodologia de event study, a gente faz uns testes recomendados aí por exemplo, por Siak Jaravel, né, sobre algumas questões de pre-trend, etc. E aí a gente só vai estar mostrando os resultados sempre condicionado a uma janela de
5 para a direita e 5 para a esquerda, né? Então, a gente agrega aqui eventos mais antigos. Eu vou pular isso aqui. Eu já estourei o tempo, né, gente? Então, tentando mostrar rapidamente, a gente mostra que tanto isso aqui são os outcomes, cada coeficiente vem de uma regressão diferente. Você tem um efeito positivo no share de top management positions, e ele é um decréscimo ou os efeitos são geralmente, em sua maioria, negativos, embora não todos estatisticamente significantes, mas o que está mostrando aqui é uma realocação sempre towards the top, né, da pirâmide ocupacional. E esse resultado ele é robusto, né, independente da amostra que você usa, tanto você permitindo firmas novas entrantes perto, qualquer período de tempo, quanto toda a amostra balanceada. E em termos de nível educacional, você tem uma polarização aqui da mão de obra, né? Você tem um efeito positivo. Giuseppe, desculpa, Oi. só uma mensagem aqui da organização. Somente alguns minutinhos mais, porque a gente já está bem estourado no tempo. Perfeito, perfeito. E aqui, obrigado. E aqui a gente vê esse efeito nas causas, né? Positivo e um efeito negativo aqui no Median Educated Worker. Dos nossos event studies, a gente compara também main sample e balance sample para mostrar que é bem robusto o efeito. O efeito em top management, a gente também faz aquele teste F do split trends para as dummies, né, antes do evento, para mostrar que também que não tem pre-trend, né? A gente tem essa evidência que então, as médias não condicionais, elas evoluem também descritivamente de forma bem parecida antes do choque. E aqui os event studies para os outros grupos ocupacionais. Para a educação também, nossos event studies, elas são bem quase textbook aqui, né, brincando, tanto para high, medium, quanto para low educated. Né? Eu acho que eu vou pular isso aqui. E para a indústria, quando a gente analisa efeito heterogêneo de indústria, a gente vê que aquelas indústrias, a gente separa em indústrias de manufatura, né? Comércio e serviço, né? A gente tem uma classificação baseada nos quinais lá das firmas, e a gente vê que os efeitos nos top management positions são justamente maiores, em termos de magnitude, são naquelas firmas que tinham uma estrutura mais enxuta, né, de liderança, de cargos de gerência e diretoria, né? O que também corrobora com a questão da importância dessa mudança estrutural no nível ocupacional. Isso eu vou ter que pular, infelizmente. E a questão da mortalidade, aqui a gente faz um approach similar da literatura de International Trade, mostrando que a gente compara, por exemplo, firmas que entram próximo de um determinado ano do choque aqui, tanto um ano antes, 2 ou 3 anos antes, para cada ano de choque, né? E aí a gente vê que existe uma queda na probabilidade de mortalidade da firma. Esse primeira coluna aqui é utilizando a nossa forma de event study da equação 2, e aqui a gente controla pelos shares do Occupational Educational Shares, né? E a gente vê que os coeficientes eles balançam bastante, né? Sugerindo um efeito mediador, certo? A gente tem uma série de testes de robustez aqui que eu não vou ter tempo de falar, mas a gente faz tanto, destacando aqui alguns principais, a questão do raios alternativos de tratamento e controle e locações estratégicas dos MDFs para mostrar que não é um efeito mais locacional, regional e também de definição, né, do tratamento. E como está estourado, eu vou deixar só o slide de conclusão aqui, infelizmente. Obrigado, Giuseppe. Muito bom, viu, a apresentação. Eu acho que, pelo anúncio aqui da coordenação, não sei se a gente vai ter tempo para fazer perguntas diretamente aqui na sessão, então eu sugiro que você coloque, digamos, dê uma forma de contato aqui para o pessoal pegar no chat e você se comunicar diretamente com eles. Será que podemos fazer assim? Claro, com certeza, não tem problema. Peço desculpas aí ter passado aí do tempo. Então, Eu vou mandar aqui meu e-mail para contato, quem quiser, né? De modo geral, aí, muito obrigado a todo mundo, viu, que participou na sessão. Obrigado, Liz. Obrigado, Giuseppe. Qualquer contato, a gente fica aí à disposição. Tá? Obrigado. Obrigada, pessoal. Parabéns Obrigado pela a todos. apresentação também.